Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe dos tipos de diagramas de fase. Começando pelo mais simples, que é o diagrama monário, né, aquele diagrama de um componente, que é um diagrama usado para análise de sistema para polimorfos. Se a gente começa, né, pela regra das fases, né, vamos analisar aqui, né, a análise desse diagrama. Né? Se a gente tem que f é igual a 2, né, vão variar os parâmetros de P e T, né, eu vou ter apenas uma fase estável, né, não vou ter coexistência de fases. Então, veja aqui, né, f é igual a 2, meu P vai ser igual a 1, para poder, né, aqui eu tenho um componente e tenho dois N's, né, dois parâmetros variando, que é a pressão e a temperatura. Então, dentro aqui dos campos, eu vou estar lidando, né, com esses campos aqui de estabilidade de uma fase. Se o grau de liberdade que agora eu tenho é 1, né, eu fixo a temperatura e varia a pressão, ou fixo a pressão e varia a temperatura, duas fases vão coexistir dentro do ponto do diagrama, né, que é, por exemplo, aqui, né, fixei essa temperatura e vou ter esse ponto aqui de coexistência da andaluzita e da cianita. É a mesma coisa que a pressão, né, uma pressão de 1 kbar, eu vou ter, né, próximo aqui a temperatura de 300 graus e aqui um pouco mais de 700, a coexistência de cianita e andaluzita, e na temperatura mais alta, andaluzita com silimanita. E se meu grau é 0, né, eu fixo temperatura e fixo pressão, eu consigo ter um ponto, né, uma condição geológica, fisicoquímica, em que os três polimorfos Gl2 e SO5 coexistam, cianita, andaluzita e silimanita. Tá? Eu já vi uma lâmina, né, eu já vi uma rocha com a coexistência das três. Tá? Uma coisa importante para falar, quando a gente está falando aqui de tracejado, tá? Quando a linha está tracejada, é porque essas linhas não foram obtidas por experimentos laboratoriais. Tá? Elas são linhas matemáticas derivadas de condições, né, de pressão e temperatura interpretadas para as formações de minerais em diversas rochas, em diversos ambientes geológicos. Tá? Quando tem a linha contínua, é porque ela foi observada não é só não é uma linha apenas com base em observações naturais, né, em cálculos matemáticos, mas também por observação em laboratório. Tá? Então, diagramas monários, como eu falei, né, são usados principalmente para representar campos de estabilidade de polimorfos, tá? Minerais de mesma composição, mas estrutura diferente. Então, eles vão representar principalmente diferentes configurações estruturais, né? Diferentes arranjos que os átomos vão assumir em função de pressão e temperatura. Tá? Então, aqui é sílica de alta temperatura, de baixa temperatura e alta pressão, vai se cristalizar na forma da estigiovita, ou então na coesita, né? de pressões mais altas, quartzo de baixa, quartzo de alta, né? Que o campo de estabilidade do líquido, né? Em que não tem a cristalização, né? Não tem mineral estável, só tem líquido estável, né? Que é o que a gente está bem representado nos polimorfos de carbono, né? Grafito e diamante. Né? Então, aqui há condições de pressão mais altas, né? E temperaturas mais baixas aqui, né? Progressivamente mais altas. A estrutura estável é a configuração do diamante, tá? Com os tetraedros de carbono. Em condições de pressão mais baixa, de temperatura mais baixa, né? Vai ser a da grafita, né? Com aqui os anéis, né? As placas hexagonais aqui de carbono, tá? O diagrama binário, né? É aquele diagrama com dois componentes, ou seja, vai relacionar uma variação de composição entre dois componentes, tá? Com a variação dos parâmetros intensivos.
Então, para os diagramas binários, a gente vai ter a introdução de uma nova variável, que é a composição. Tá? Aqui a composição vai ser 2, né? E como fazer um diagrama em que variassem 3 parâmetros, fica uma interpretação gráfica muito difícil, os cálculos matemáticos seriam muito complicados, né? Não seria, perderia o propósito da interpretação, da análise, da estabilidade, né? Porque ela ia ficar um pouco muito complicada. Gibbs fixou a pressão. Tá? Então, pressão para diagrama binário é sempre fixa. Tá? Sempre conhecida e previamente definida. Então, lembra que em diagramas binários, a pressão é sempre constante. E aí, nesse caso, N vai ser 1, porque um único parâmetro de estado que vai estar variando vai ser a temperatura. Tá? Um dos parâmetros intensivos foi retirado da equação, que resulta em F mais P igual a C mais 1, C nesse caso, né? Diagramas binários é 2. Tá? Como composição não é um parâmetro intensivo, ele não entra aqui na equação de regra das fases aqui, tá? Ela entra separado. Então, esse diagrama é representado no espaço bidimensional, né? Sendo aí a temperatura no eixo X e a variação da composição no eixo Y. Tá? Num extremo, a gente tem 100% da composição A, no outro extremo, a gente vai ter 100% da composição B, né? E aqui, no meio, vão ter sólido formado com as diferentes proporções. Tá? E aí, ela pode ser proporções de solução sólida ou proporção de diferentes minerais. Tá? E aí, né, aqui eu não coloquei, mas geralmente os diagramas binários são feitos a pressões de 1 kbar. Ele geralmente está indicado, tá, no diagrama, seja na legenda, seja num cantinho aqui do diagrama, tá, se não ficar muito poluído, ou no texto, tá, em que está sendo discutido, né, o diagrama é falado, tá, qual a pressão que foi construída. Geralmente é 1 kbar, mas às vezes eles querem testar ou a informação que eles precisam, né, quem está lidando com o diagrama é de uma pressão diferente, então, mas é sempre indicado, tá? Isso que eu quero frisar. Eles são usados aqui, então, para representar soluções sólidas, né, como eu falei, soluções sólidas completas, entre composições de 2 membros extremos. Né? Então, a gente tem aqui o caso da faialita-forsterita, né, magnésio e ferro. Então, vejam aqui, né, é o mesmo diagrama anterior. A gente tem a temperatura no eixo X, variação de composição no eixo Y, e aqui a gente tem o campo de estabilidade de uma fase, né, que é o mineral olivina. Aí ele vai estar representado, né, a forsterita dissolvida na faialita ou a faialita dissolvida na forsterita. Né? Então, esse diagrama, né, a gente vai ter a variação, né, de 100% A, 100% B. Ao longo do eixo X vão existir todas as variações de composição entre A e B. Né? Aqui no eixo Y é representado a temperatura, né, a variação de temperatura. Não necessariamente a temperatura vai começar em 0, tá, pessoal? Se vocês virem aqui no slide anterior que está representado as temperaturas reais, né, dos campos de estabilidade da olivina, ela começa em 500, tá? Vai até aqui 1890. Então, ele pode ir até 1900, pode ir até 2000. A única diferença é que essas curvas não vão chegar até lá. Sobre o eixo Y, há um ponto que vai representar a temperatura de fusão, tá, do composto A puro, né, então vai ser 100% A, e vai ter outra temperatura, né, no eixo Y, né, só que aqui agora em função a temperatura de B, né, por isso que está aqui no lado que representa B, né, a composição pura de B. Tá? E aí, todos esses pontos, tá, de TA e TB são definidos experimentalmente. Tá? Pega o mineral puro e observa que temperatura que ele fundiu. E esses são os valores que são encontrados nos livros de mineralogia, nas tabelas, tá? Aquela informação de fusão de mineral que vocês têm é com base sempre no mineral puro, tá? E em experimentos. Então, o membro A vai fundir na temperatura TA, o membro B vai fundir na temperatura TB, e a temperatura das composições intermediárias entre A e B
de fusão vai gerar essa curva, tá? Que vai ser as temperaturas intermediárias entre TA e TB, tá? Essa curva, né, gerada pela temperatura de fusão, temperatura de solidificação total, é uma linha, né, é uma superfície ao longo da qual as condições de fusão, falando aqui da líquidos, tá, pessoal? Ai, volta. Então, a líquidos é uma linha, tá, uma superfície ao longo da qual, achei que eu tava com a apontadora, não tô, aqui, tá? Ao longo da qual as composições de fusão vão estar em equilíbrio com a fase cristalina, tá? Ou seja, na linha vai coexistir fase sólida, mineral, e fase líquido, tá? A temperaturas maiores que líquidos, eu vou ter apenas a fase líquida em equilíbrio, tá? Em estabilidade. Então, não vai ter nenhum mineral, nenhuma fase sólida formada aqui a temperaturas maiores do que as indicadas aqui pela líquidos, tá? Em verde. Porque a gente vai ter aqui, né, 2 graus de liberdade variando sempre. A sólidos é uma linha, né, uma superfície, onde em cima dela a composição de uma ou mais fase cristalina vai estar em equilíbrio com a fusão. Abaixo dela, eu vou ter somente sólido estável, tá? Então, acima da líquidos, eu só tenho líquidos. Abaixo da sólidos, eu só tenho sólido estável, tá? E entre líquidos e sólidos, eu vou ter mineral, né? Eu vou ter sólido estável com o líquido. Então, dentro desse diagrama, né? A temperaturas muito altas só vai existir uma fase, a líquida. Entre líquidos e sólidos, eu vou ter 2 fases, né? Eu vou ter mineral e líquido. E abaixo da curva, no caso do diagrama de soluções sólidas, eu vou ter uma fase, né? Não vou ter mais líquido coexistindo com mineral a partir de temperaturas, né, de um resfriamento abaixo das sólidos. Era para eu ir apertando aqui, eu esqueci, tá? Mas tá falando tudo que eu já falei para vocês. Tá? Então, se a gente pegar aqui uma fusão, né, um líquido com uma composição inicial M, né, e uma temperatura aqui, Tm, tá? Não, Tb. Então, esse magma, né, numa temperatura inicial Tb, que é a temperatura de fusão do B total, tá? Vai permanecer completamente líquido, né? Porque ele não tem uma composição pura, ele tem uma composição parcial entre A e B. Né? Então, ele só vai começar a cristalizar a partir do momento em que ele chegar em T1, tá? Onde ele vai interceptar aqui o líquidos. Então, em T1, nessa temperatura aqui, a fusão vai começar a se cristalizar, né, um membro da série de solução sólida B, com uma composição específica referente à temperatura T1, que aqui é aproximadamente A10B90. Ele não é bem isso, tá? Ele é um A85, mas vamos simplificar aqui A10B90, tá? Então, os cristais que estão se formando vão ser enriquecidos no componente B em comparação com a composição M, a composição da fusão. Tá? Então, vejam aqui que a composição da fusão é A40B60. Tá? Eu tinha esquecido de falar isso no começo, né? Que é a composição inicial da fusão. Então, conforme vai cristalizando, né, a gente vai ter sempre a composição da fusão, tá? E a composição do sólido, né, nessas 2 linhas. Conforme vai cristalizando o mineral formado, né, com mais B, né, contribuinte B do que o a composição da fusão vai migrando para a esquerda, né, porque ela vai ficando mais enriquecida no componente A em relação ao componente B. É isso que essas setinhas aqui estão indicando, tá? Tanto a composição da fusão quanto a composição do mineral, elas vão ficando enriquecidas em A, tá? Conforme vai resfriando, porque eu vou retirando B
do líquido, né? Conforme eu vou cristalizando, deixa eu fazer um desenho aqui. Pensando aqui no... Droga, né? Num pote com água. Opa, né? Ali está dissolvida em água, né? NaCl. Eu tenho aqui NaCl e H2O. Conforme eu vou cristalizando NaCl, a minha solução vai ficando empobrecida e NaCl vai ficando enriquecida em H2O. Não é? Se ele precipita o NaCl, né, ele não está mais ali dissolvido. É a mesma coisa que acontece aqui. Tá? Se eu precipitar, né, se eu tiver um jeito de tirar todo o cloreto de sódio dissolvido na água, ela vai ficar empobrecida num composto de NaCl. Tá? Então, a composição da fusão vai se movendo ao longo da linha de líquidos para a esquerda, tá? Em direção a A, que vai indicando que está aumentando a proporção de A no líquido. Tá? Por isso que essa trajetória é descendente aqui para a esquerda. Vai diminuindo a temperatura e a composição do líquido vai mudando. Assim, tanto a fusão quanto os cristais vão ter seu conteúdo em A aumentando conforme a temperatura diminui. Então, quando a gente vem aqui na temperatura T2, né, a gente vem aqui, a gente tem uma composição agora do mineral sendo formado A40B60, que é diferente daquele A10, A90 que a gente tinha antes. E agora a gente entende aqui, né, a variação de composição que existem nos plagioclásios, por exemplo, tá? Do plagioclásio sódico até o potássico. Do sódico até o cálcio, desculpa. Tá? Então, a proporção de sólido em relação ao líquido aumenta. A gente vai ter mais cristalização do que líquido. Né? Então, em T2, a gente tem aqui que os minerais que estão sendo formados vão ter agora a mesma composição da fusão inicial. Né? Aqui. E a quantidade de fusão em equilíbrio com cristais é zero. Ou seja, a gente está aqui na sólidos, conforme vai abaixando abaixo da temperatura de T2, eu só vou ter fase sólida estável. Tá? E aí, representando, né, essa fase de resfriamento, uma composição dos cristais vai permanecer constante. Então, todo mineral formado a partir daqui vai ter a composição de A40B60. Tá? E aí a gente vê que o líquido que sobrou vai ter aí uma composição de A30B70. Tá? Notem que nesse diagrama de solução sólida, só é possível a coexistência de, no máximo, duas fases. Né? Quando eu estava falando para vocês, a gente tem uma fase aqui, duas aqui e uma aqui. Né? Não existem pontos tríplices no diagrama binário de solução sólida. Né? Eu vou ter uma fase coexistindo sozinha ou duas fases coexistindo. Por que não vai ter um ponto tríplice? Porque a solução sólida significa uma mistura total de dois componentes. Né? Então, é uma mistura homogênea de um componente dissolvido no outro, né? Formando um mineral único. Então, se os componentes A e B estão numa solução sólida, AB, em diferentes proporções, não existem dois minerais separados. Eu não consigo separar duas fases, né, heterogêneas. Diagramas binários também podem representar solução parcial entre dois membros extremos, né? Como ocorre aqui no caso dos feldspatos alcalinos, né, em que a gente tem a solução limitada, né, uma solução que só é completa a altas temperaturas, né, então é isso que a gente está vendo aqui, a gente tem aquele gap, né, limitando a solução sólida, e aí a altas temperaturas, esse gap, né, é inexistente, né, eu consigo formar minerais sólidos, em solução sólida, né? E esse gap aqui, ele é chamado de lacuna de miscibilidade, tá? Então, lembrando aí, né, que a solução sólida em baixas temperaturas está ausente
como resultado da grande diferença dos raios iônicos, né, entre o sódio e o potássio, né, de 1,18 do sódio e 1,51 do potássio, tá? Que vai gerar aqui essa região de lacuna de miscibilidade, tá? Aqui eu vou sempre formar dois minerais separados, eu não vou ter esses dois minerais, tá? E aí eu vou ter isso aqui, tá, pessoal? Ele está representando aqui em amarelo o ortoclásio e em laranja a albita. Então, eu tenho lamelas de albita dentro do ortoclásio, tá? Nessas condições aqui. Em altas temperaturas, eu vou ter uma região de solução sólida, onde ocorre uma fase única, mas em baixas temperaturas, eu não vou ter essa composição homogênea, tá? Vão ser formadas duas fases. E nesse ponto, eu vou ter um ponto tríplice, né? Que vai ser aqui, em que eu vou ter a coexistência de líquido e as duas fases. Aqui eu coloquei é o mesmo gráfico, tá? Só aqui é um desenho esquemático, né? E aqui é um gráfico mesmo construído para representar isso, tá? Então, a gente tem aqui, né, a albita de baixa temperatura, microclínio, né, que é uma das formas estruturais do ortoclásio a baixa temperatura, tá? Ele é chamado de microclínio. E aí, em alta temperatura, tá? Eu vou ter o microclínio, mas aí eu começo a ter ortoclásio, sanidina e a região de solução sólida que era inexistente aqui. Aí eu coloquei aqui, né, uma historinha para a gente entender como é esse processo da desmistura, tá? E como que a gente interpreta esse diagrama. Então, a gente tem aqui um líquido inicial, né, de composição albita 38, ortoclásio 62, tá? A uma temperatura de 1.300 graus. Tá? Então, está acima da líquidos, né, que é essa curva aqui. Tá? Essa daqui é sólidos. Então, acima da líquidos, somente líquido estável. Eu baixo a temperatura para 1.250, ainda está acima da líquidos, ainda não tem formação de mineral. A temperatura de 1.200 graus, tá, começa a ter cristalização de um feldspato de composição albita 5, ortoclásio 95. Tá? E eu retiro esses componentes do líquido. Então, a minha composição do líquido agora é albita 39, ortoclásio 61. Tá? Vejam aqui, aqui no retângulo, vai estar sempre representado o que está acontecendo. Tá? Seria como se a gente estivesse espiando a cristalização. Então, eu tenho aqui 97% de líquido e 3% de feldspato potássio e sódico sendo formado. A temperatura de 1.150, a gente tem 30% de líquido, né? 30% de sólido, desculpa, no sistema, 70% de líquido, e a composição desse sólido formado, né, desse feldspato, é de albita 12, né, aqui embaixo, albita 12, e ortoclásio 88. E a do líquido, né, que ficou depois da retirada desse sólido, né, esse 70% de líquido aqui vai ter uma composição de albita 49, ortoclásio 51. Se a gente avança a temperatura agora para 1.050, eu passo da curva de sólidos, né, então eu vou ter 100% de feldspato, não vou ter mais líquido, mas esse feldspato vai ter uma composição de albita 38, ortoclásio 62, que era a composição inicial do líquido. Né, e vejam que ele veio, a composição foi migrando aqui. Tá? Então, a gente vê esse cristal de feldspato vai ter uma variação de composição, desde o seu núcleo, né, desde que ele começou a ser formado, ao longo do seu crescimento para as bordas. Então, vejam que eu tenho, né, essa variação do núcleo, né, daquele feldspato nucleou, né, e começou a crescer. Conforme ele foi crescendo, ele foi mudando de composição. Tá? Então, pode ter feldspato que não cresceu mais, tá? Mas teve feldspato que cresceu, né? Pegando esse daqui, por exemplo. Ele migrou dessa composição de albita... Ai, caceta. Aqui é albita... Esse 9 aqui sobrou, tá, pessoal? É albita 05, ortoclásio 95. Tá? Então, ele mudou de albita 5, ortoclásio 95, para albita 12, 88, e não evoluiu para um albita 38, ortoclásio 62, tá? Enquanto que outros aqui evoluíram e outros só foram nucleados
com uma coisa diferente. Mas quando a gente vai ver, né, essa composição diferente, né? Eu vou ter um núcleo diferente aqui dessa primeira borda, dessa segunda borda. Tá? Então, é assim, né? A gente vai tendo um aumento de potássio, né, do núcleo para as bordas. E assim são formados esses minerais zonados, tá, pessoal? Então, eu comentei com vocês, né, de zonamento mineral, a gente vai ter um núcleo com uma composição, conforme vai mudando o líquido a partir da qual esse mineral vai crescendo, ele vai mudando a composição e vai gerando esses zonamentos. Tá? Então, voltando aqui no diagrama, conforme o resfriamento progride, tá, ele vai atingir aqui a temperatura da immiscibilidade entre os dois minerais. Tá? Então, esse único feldspato, né, que era antes, né, voltando aqui para o desenho, tá? Veja, a gente tem um único feldspato formado de cálcio e sódio, né, mostrando aqui, né, a coexistência dos dois elementos, né, numa solução sólida. Quando a gente vai para a temperatura de immiscibilidade, o que antes era um feldspato vai passar pela solução, pela desmistura, não vai mais manter a solubilidade de um em outro, né, nessa proporção de 38 e 62, então vai separar em dois minerais. Vai formar um feldspato de potássio com uma composição de albita 32, ortoclásio 68, né, uma albita e uma albita, feldspato de sódio, né, aí albita 85, ortoclásio 15, mostrando que eu ainda tenho uma certa solução sólida entre a albita e o ortoclásio, tá? Entre o sódio e o potássio. Então, eu ainda tenho pequenas quantidades de um e outro dissolvido, mas eu vou ter a expulsão do potássio, tá? Do ortoclásio, tá? Vejam ali, né? E ele vai configurar aqui agora uma pertita, né? Que é aquelas feições de desmistura. Eu vou ter 89% de K-feldspato com 11% de sódio. Tá, pessoal? Então, eu gerei núcleos de albita, né, dentro do feldspato alcalino, tá? Isso que é a pertita. Se eu tiver núcleos de potássio, né, de ortoclásio dentro da albita, é uma antipertita, que é o contrário, tá bom? Opa. Ah, tá. E aí, né, conforme a gente vai continua o resfriamento, né, essas proporções vão mudando, tá? A estrutura perde a expansão, né, ela fica mais reprimida, mais potássio vai sendo expulso, né, substituído pelo sódio, e aumenta a proporção de feldspato sódico cristalizado no interior do potássio. Tá? Então, agora eu tenho aqui 78 de feldspato e 29 de feldspato sódico. Tá? E agora eu vou ter também uma mudança na proporção vejam aqui, né? De quanto sódio é admitido dentro do ortoclásio e de quanto de potássio é admitido dentro da albita. Tá? Então, eu vou ter um ortoclásio com albita 18, ortoclásio 82, contra antes, que era albita 32, ortoclásio 68. Tá? Então, veja que eu fiquei... essa composição veio mais para o extremo do potássio, né? Ela ficou mais próxima, tá? Com menos sódio sendo admitido dentro do ortoclásio. E a mesma coisa acontece para a albita, tá? Que ela vai ficar agora com 95 de sódio e 5 do ortoclásio. Ela vai ficar albita 95, ortoclásio 5, tá? Então, eu tenho uma proporção mais extrema de potássio em relação ao sódio, tá? E aí, as lamelas de solução, tá? Também vão crescer, vai aumentar essa configuração, tá? Essa linha, a partir da qual a desmistura dos minerais é chamada de solvos, tá? Então, a solvos, ela fica abaixo do sólido, tá? E é que você tem a desmistura.